Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 3 do tópico 9 de computação para engenharia. O assunto do tópico 9 são os registros, que é o assunto em especial desse vídeo, e já falamos nos vídeos anteriores sobre redefinição de tipos e a definição de constantes ao longo do nosso código. Então, vamos para o assunto específico desse vídeo, que são as variáveis no formato de registros. Bem, o registro é uma estrutura de dados, ou seja, é uma nova organização para a gente colocar dados, manipular dados dentro da memória do nosso programa. E ele permite um agrupamento que a gente diz ser heterogêneo, diferente do vetor, que é um agrupamento homogêneo, ou seja, todos os elementos de um vetor são do mesmo tipo. O registro ele agrupa variáveis que podem ser de tipos diferentes e que nós vamos chamá-las de membros, ok? Então, é como se agora a gente pegasse aquela metáfora da gaveta, cada variável que a gente declara na memória é uma gaveta, e a gente colocasse, digamos assim, divisórias dentro de uma determinada gaveta, onde cada uma dessas divisórias guarda um tipo de dado diferente. Exemplos práticos de uso de registros são, né, quando a gente quer pegar uma determinada entidade, uma determinada abstração ou representação do mundo físico e modelar as informações a respeito dela dentro do nosso programa. Por exemplo, um software acadêmico que eu tenho que fazer uma ficha com os dados dos alunos, nome, matrícula, média de provas, média de laboratórios, por aí vai. Um software hospitalar que trabalha com fichas de pacientes, guardando nome, endereço, é, os prontuários com as doenças, internações que o paciente tem naquele hospital, uma agenda eletrônica de contatos, por exemplo, né, a agenda de contatos do aplicativo do celular, que vai guardar nome, telefone, número, e-mail, data de aniversário, por aí vai. Ou né, sistemas de catalogação de informações no geral, por exemplo, um aplicativo de vídeo que registra, cataloga filmes que a pessoa tem assistido, ou um aplicativo de música que vai registrar álbuns de música, e aí vai conter o nome do álbum, a lista de faixas, o nome do cantor da banda, e por aí vai. Então vejam, você tem entidades que vão agregar uma série de informações ao redor dessas entidades, e aí usar registro pode ser interessante para modelar esse tipo de entidade dentro do seu código. Como é que eu então trabalho com registros? A primeira coisa que eu tenho que fazer é declarar o formato do registro. É como se fosse o esqueleto de um novo tipo de variável que eu vou trabalhar. E aí a palavra fundamental, a cláusula fundamental para fazer isso é a palavra struct. Então eu declaro a palavra struct, coloco o nome do formato de registro que eu estou definindo, o nome do tipo de dado que eu estou construindo, abro chaves, veja, abro chave aqui e fecho as chaves aqui embaixo, seguido de ponto e vírgula. Tem esse ponto e vírgula aqui, não pode esquecer. E aí aqui eu faço a declaração dos membros do registro, dos campos. Cada um desses campos vai guardar um tipo de informação distinto, possivelmente distinto, né? Você pode ter campos com o mesmo tipo de dado. Então você vai dar um nome para cada um dos membros e vai indicar o tipo que aquele membro tem. Então, dessa forma, eu faço a declaração do registro, a localização da declaração do formato do registro. Repare, eu não declarei variáveis ainda de tipo registro, mas eu declarei o formato do meu registro. E essa declaração ela é feita fora de funções, por exemplo, né, num programa que só tem a função principal, como está aqui nessa estrutura, eu faço a declaração do formato aqui, entre as diretivas do pré-processador e a declaração da função main, você declara aqui o formato do seu registro.
Bem, aí imagina, agora sim, aqui um trecho um pouco mais concreto de código. Imagine então que você declara um formato de registro chamado ficha. Então, ficha é como se fosse um novo tipo de dado que você pode trabalhar e tem dois membros esse registro, matrícula e média. Matrícula é do tipo inteiro, média é do tipo float. Se eu quero declarar uma variável, eu simplesmente informo o tipo do formato, que é ficha, e dou o nome da variável, aqui no caso, ficha pessoa. A declaração de uma variável é bem tranquila, bem simples. Como é que eu vou usar essa variável? Que na prática ela tem vários campos, vários membros, então na verdade eu vou manipular também esses membros, esses campos. Então a gente vai usar o operadorzinho de ponto para, informando o nome da variável do tipo registro, eu ponho o nome da variável, ponto, o nome do campo, ou o nome do membro que eu quero acessar. Por exemplo, se eu quisesse atualizar, consultar o campo de matrícula da variável ficha pessoa, basta eu usar ficha pessoa.matrícula para referenciar esse campo dentro do meu código em qualquer expressão. E aí, se matrícula é uma variável do tipo inteiro, um campo do tipo inteiro, repare que eu vou poder usá-la em qualquer lugar onde utilizaria uma variável inteira num código convencional. Não tem distinção nenhuma a partir daí. Por exemplo, imaginem que eu queira fazer a leitura dos dados para os membros de um registro. Quero capturar, por exemplo, da entrada padrão. Eu posso fazer isso justamente usando a notação de ponto aqui, para ler do teclado, guardando a informação lida do teclado, no caso vai ser uma sequência de números, no campo matrícula da variável ficha pessoa. Eu posso daí também ler a nota, uma média do aluno, né, ao fim de um determinado curso a partir do teclado e guardando no campo média da variável ficha pessoa. Se eu quero, por exemplo, imprimir o conteúdo dos respectivos campos, eu de novo uso a mesma anotação. Eu quero imprimir o campo matrícula da variável ficha pessoa na saída padrão e também em seguida imprimir o campo médio, o conteúdo do campo média da variável ficha pessoa na minha saída padrão. Então está aqui um exemplo completo dessa manipulação. O código está resumindo, na verdade, né, os trechos vistos nos slides anteriores. Vamos para o Windows agora, então, executar esse programinha. Vocês estão vendo aí a tela do Windows aqui na minha máquina. Claro, sempre lembro que todos esses exemplos estão à disposição de vocês na página do curso, na plataforma Aprender, então vocês podem e devem dar os exemplos e executar no computador de vocês. Vamos aqui primeiro fazer a compilação. Deve demorar um pouco por conta do ambiente aqui virtualizado e da gravação acontecendo. Pronto. Agora sim. Então veja, eu vou digitar aqui a matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aluno tirou 7,5. Esses valores foram, vejam só, atribuídos para os respectivos campos da variável registro, aqui nas linhas 14 e 16 do código, e em seguida o programa usa esses campos na variável ficha pessoa para consultar seus valores e imprimir na saída padrão com sucesso. Voltemos aqui aos slides. Então, acessar os membros de um registro e como declarar um formato de registro já está entendido. Vamos agora falar de um outro aspecto importante, que é como é que eu copio registros entre si. A cópia pode ser feita como se fosse a cópia de uma variável normal. Então, eu posso simplesmente usar o operador aqui de atribuição diretamente para copiar campo a campo, né? Vai ser copiado campo a campo do registro 2
para os respectivos campos do registro 1. Claro, os dois registros, as duas variáveis registro têm que ser do mesmo tipo de formato. Então aqui vamos de novo para um outro exemplo, muito parecido com o anterior, mas que vai explorar justamente esse conceito. Imagine que eu tenho declarado aqui duas variáveis do tipo ficha, f e g, e aí eu vou primeiro ler da entrada padrão valores para atribuir aos respectivos campos matrícula e média somente da variável f, e reparem daí aqui no comando da linha 19 que eu vou atribuir f para g, ou seja, os valores dos respectivos campos de f vão ser copiados para os respectivos campos da variável g. E aí vamos verificar que essa cópia foi feita com sucesso, imprimindo na saída padrão o conteúdo dos campos da variável g. Voltemos então aqui ao ambiente Windows, no Dev C++. Está aqui então o código que a gente vai testar, compilar e executar aqui. Mais uma vez, vou digitar a matrícula aqui, 8.4, por exemplo, e vejam só, leitura feita na variável f, copiada para a variável g, e os resultados impressos da variável g. Voltemos aqui, então, aos slides. Eu posso também trabalhar com vetor de registros. Isso também é muito útil e muito utilizado, inclusive. Imagine agora que eu quero não só trabalhar com um aluno de cada vez no meu software acadêmico, para fichar os estudantes, guardar, armazenar os dados dos estudantes, eu quero cadastrar alunos que formam uma turma de estudantes. Então, eu posso fazer a declaração, por exemplo, de um vetor chamado fichas turma, de tamanho 5, e que guarda em cada posição do vetor uma variável ficha, ou seja, que vai ter campos dentro de cada elemento do vetor. E para usar, por exemplo, eu quero acessar um determinado membro daquele elemento do vetor, basta eu usar primeiro a notação de vetor para achar o elemento, né, referenciando o índice do elemento do vetor, e depois a notação aqui de registro para consultar o membro daquele elemento do vetor. Então aqui a gente tem um outro exemplo que vai trabalhar agora com vetores. Reparem então que eu estou agora declarando um vetor aqui de tamanho tam, usando já a constante aqui, né, o conceito de constante que a gente viu antes. Então, tam, na verdade, corresponde ao valor 5. Então, crio um vetor de 5 fichas, leio os respectivos dados dos 5 alunos, matrícula e média, né, lidos do teclado e guardados nos campos matrícula e média de cada estudante que está armazenado na posição i do vetor fichas turma, e depois confirmo o recebimento desses dados imprimindo na saída padrão os respectivos campos também do estudante de posição i no vetor fichas turma. Vejamos mais uma vez a execução desse programa, é o exemplo vetor.cpp. Reparem também nesse exemplo como estou usando o conceito de constante com a diretiva define ao longo de todo o meu código. Então, o primeiro aluno tirou 5.5, o segundo aluno tirou 10, o terceiro aluno tirou 7.6, o quarto aluno tirou 8.7, o quinto aluno tirou 9.4. Todos os dados
dos respectivos campos lidos a partir do teclado e guardados no vetor, e o resultado também está sendo impresso através da leitura dos dados no vetor recém-preenchido. Muito bem, vamos seguir aqui. É possível também, então, é possível montar vetores de registros e é possível também eu montar registros com campos que são registros também. Vejam este início aqui do exemplo aninhado.cpp, que a gente já vai vê-lo na forma completa. Eu tenho primeiro um formato de registro chamado médias, que tem 3 campos, P1, P2, P3, e eu tenho um segundo formato de registro do tipo ficha, que guarda o nome do estudante, a matrícula do estudante, e agora um campo chamado provas, que na verdade é também um registro do tipo médias. Então eu vou ter campos e subcampos desse campo aqui, provas. Como fazer o acesso desses elementos? Vamos ver no exemplo completo aqui, voltando mais uma vez ao ambiente Windows e ao Dev C++. Vejam só aqui que quando vou trabalhar com registros aninhados, aí eu tenho que usar o operador ponto múltiplas vezes. Então, por exemplo, eu vou ler o nome do aluno através do comando getLine aqui e atribuindo o resultado da leitura ao campo nome da minha ficha F. Depois vou ler a matrícula pelo operador de extração direto do string CIN. E aqui as notas, como o campo provas é, na verdade, um registro também do tipo médias, eu tenho que ler campo a campo de provas. Então, eu tenho que ler o campo P1 do campo provas da variável f, o campo P2 do campo provas da variável f e assim por diante. Então, dessa forma, eu quebro, né, eu posso quebrar na profundidade que for necessária a minha organização em campos dentro do registro. E aqui, por exemplo, eu uso essas informações lidas para calcular a média aritmética das notas do aluno. Vamos compilar e executar. Então, é o aluno 1, 2, 3, 4, 5. Opa, desculpa, cometi um erro aqui no uso do programa, né? Primeiro vem o nome do aluno, José Alves, por exemplo, matrícula 1, 2, 3, 4, 5, agora sim, agora a primeira nota dele foi 2.3, 9.8 depois e 7.4. Então o aluno ficou com média 6.5, aluno de matrícula 1, 2, 3, 4, 5. Então, vejam, exploramos com sucesso aí o conceito de registros aninhados. Outro ponto fundamental da gente entender como é que fica a relação de ponteiros ou apontadores, assunto do tópico passado do curso, com os registros. É possível você declarar ponteiros para dados do tipo registro. Não tem problema nenhum você trabalhar com ponteiros para esse tipo de dado. Tem que se tomar o cuidado só para primeiro você acessar o registro através do ponteiro para depois acessar o campo desejado. Há uma precedência do operador ponto em relação ao operador asterisco. Então, por exemplo, se você quer, imagine que o ponteiro aqui app já está apontando para uma variável do tipo ponto e você queira acessar o conteúdo justamente apontado pelo ponteiro. Então você tem que pôr entre parênteses o conteúdo apontado por app, a variável apontada por app, para daí pôr o ponto e atualizar um elemento desse do registro apontado pelo ponteiro. No caso aqui, por exemplo, atribuir 4 para o campo X e atribuir 5 para o campo Y.
Então fica uma notação um pouco carregada realmente, e é por isso que a linguagem C++, isso já vem claro, inclusive da linguagem C, tem esse operador aqui, hífen, sinal maior, que forma essa setinha aqui, para abreviar essa notação aqui. Então, ao invés de eu, ou seja, usando esse operador, isso daqui equivale a eu fazer a notação ponteiro, ponto, campo. Fazer isso ou fazer P, setinha, campo, dá na mesma coisa. Então, aqui vejam, né, que eu estou simplificando esse código anterior nessa forma, com essa notação aqui de seta. Então, é o conteúdo apontado por P e o campo desse conteúdo. Aí eu atribuo, por exemplo, o valor 4 para ele e o valor 5 para ele. Vamos ver o exemplo completo aqui no arquivo ap-struct. Então, imaginem justamente que eu tenho esse registro aqui, esse formato de registro chamado ponto, que representa justamente os pontos na coordenada, a coordenada de um ponto no espaço bidimensional. Aí eu vou lá e defino uma variável p, do tipo ponto, defino um ponteiro para ponto, altero a variável, na verdade atribuo os primeiros valores para os seus respectivos campos x e y, aí faço a p apontar para p, e aí veja, estou aqui, por exemplo, consultando os campos via variável original, ou aqui consultando via ponteiro, na notação cheia, ou aqui na notação abreviada, nós vamos ter o mesmo resultado também via ponteiro. Vejamos aqui também a execução desse programa. Está aí, vejam só, o resultado repetido, mas na prática sendo exibido aí de 3 formas diferentes, pela própria variável p, pela variável app, com a notação de asterisco ponto, ou com a notação usando o operador de seta. Muito bem. Outro aspecto fundamental, como é que fica o funcionamento de registros com funções? Eu posso passar registros como parâmetros? Sim, pode, sem nenhum problema, como se fosse qualquer outro tipo. Então, posso declarar um parâmetro como sendo de um determinado formato de registro. Claro que para ele ser declarado como parâmetro de uma função, a declaração do formato tem que acontecer antes da declaração daquela função. E aí, na chamada, se você passa justamente como argumento uma variável registro, o conteúdo dessa variável vai ser copiado na integralidade para o parâmetro da função. Então, é uma passagem por valor que vai ser feita quando você tem um registro como parâmetro. É possível também retornar um registro, e o retorno de uma variável do tipo registro na função vai gerar uma cópia daquele registro para a expressão em que foi invocada a função. Está aqui o exemplo que vai ilustrar isso para a gente, que é o exemplo registro.cpp. A gente continua trabalhando aqui nesse cenário da ficha de um estudante. Eu estou, por exemplo, aqui fazendo primeiro uma função que se chama leficha. Ela não tem parâmetro nenhum, vejam só, mas ela declara uma variável local aqui, fic, que é do tipo ficha, na qual ela vai ler o campo matrícula da entrada padrão e atribuir para a matrícula, vai ler da entrada padrão e atribuir para o campo média dessa variável local, e aí, vejam só, a função retorna justamente a variável fic, ou seja, vai retornar uma cópia dos valores dos respectivos campos dessa variável fic para quem chamar a função leficha. Já a função escreve ficha não retorna nada, ela é do tipo void, mas ela recebe como parâmetro uma
variável do tipo ficha, e no caso é uma referência para a variável do tipo ficha, então é uma passagem por referência aqui, e eu estou com a palavrinha reservada const aqui sendo usada também. Para que serve essa palavrinha reservada const? Ela vai impedir que f seja alterado dentro da função. É como se fosse uma salvaguarda para você, programador, não. Se você não quer fazer alguma bobagem aqui dentro, porque você sabe que esse parâmetro tem que ser usado somente como leitura, não tem que fazer escrita, alteração nele mesmo, você já declara que esse parâmetro é do tipo const, aqui no cabeçalho da função, porque caso sem querer faça alguma alteração aqui na variável AF, o compilador vai gerar erro de compilação. Então eu estou passando f por referência e const fica então um parâmetro que é somente leitura, porque aqui na verdade eu não quero realmente fazer nada em termos de alteração, eu só quero consultar o valor do campo matrícula, consultar o valor do campo média da ficha f, dada como parâmetro, e imprimir na minha saída padrão. E aí vejam só, o meu programa principal inicia de uma forma bem curta e pequena, declarando uma variável g. A variável gficha recebe o retorno da função leficha, que vai ser justamente uma ficha já preenchida pelo teclado. Então, leficha faz essa leitura do teclado e retorna uma cópia de ficha preenchida que vai ser copiada para a variável g. E depois eu uso a variável g para passá-la como argumento para chamar a função escreve ficha, na verdade o procedimento escreve ficha, que vai imprimir o conteúdo dela na saída padrão. Vejamos a execução então desse código. Está aqui, vamos lá, compilando e executando. Mais uma vez, aluno de matrícula 12345, tirou 3,7 de média. E vejam só, a leitura foi feita pela função leficha, a impressão está sendo feita pela função escreve ficha, com sucesso. Então é isso, gente. Falamos nesse vídeo sobre o tipo de dados representado pelos registros. É um tipo muito interessante, muito importante, que vai depois fazer o gancho para vocês do conceito de classes de objetos, que vocês verão esse conceito no curso de algoritmos e estruturas de dados. E é um tipo de dado que vai, né, ampliando o escopo de representação e de modelagem dos dados nas aplicações, no software em geral que você desenvolve dentro da linguagem C++. Fechamos por aqui o vídeo e também o tópico, e até o próximo tópico então.